Nobel Explica. Oi, você que está com a gente aqui no Nobel Explica. Nós estamos falando nesse final de semana sobre troca de calor. E a gente está resolvendo uma sequência de exercícios que tem mais ou menos o mesmo perfil. Não é para você pegar a manha de como é que se faz troca de calor entre dois corpos. Tem uma lista já em andamento. Se você não tem essa lista, porque está passando só de visita com a gente hoje aqui, acompanha lá que eu vou ler a listinha para vocês. Questão 13, ela diz assim: dois recipientes A e B iguais estão cheios com água. O recipiente A e o seu conteúdo estão a temperatura de 60 graus Celsius. E o recipiente B e o seu conteúdo estão a temperatura de 80. Supondo que os conteúdos de A e B sejam misturados sem que haja trocas de calor com o meio externo, qual é a temperatura de equilíbrio? Todo mundo já pensou um pouco nisso, né? Regra de 3. Todo aluno de ensino médio acha que a regra de 3 é, na verdade, uma espécie de salvação universal. Se tudo mais falhar, use uma regra de 3. E às vezes o próprio bom senso, né, permite que você faça algumas escolhas. Mas vamos pensar assim: nós temos um recipiente A, ok? O material dentro dele é água. A massa não foi citada, mas suponha que essa massa seja igual a M. É desconhecida, tá? O calor específico da água todo mundo conhece bem e sabe que ele vale 1. A temperatura inicial da primeira quantidade é de 60 graus Celsius. A temperatura final ela é desconhecida, tá? Outro recipiente idêntico a esse, tá, possui a mesma quantidade de água M. Em nenhum momento ele cita isso para a gente. Mas como ele diz que tudo que acontece no recipiente A é igual no recipiente B, vamos acreditar também que as quantidades sejam idênticas. O calor específico da água é 1. Para ser bem exato, é caloria por grama por grau Celsius. Então esse mesmo valor eu vou replicar ele aqui na coluna de baixo, na linha de baixo. A temperatura inicial da outra é da ordem de 80 graus Celsius. A gente vai propor que a temperatura seja X de equilíbrio. Assim, não temos capacidade térmica, mas podemos dizer que a diferença das temperaturas são sempre obtidas quando você subtrai o valor final do valor inicial. Nesse caso é X menos 60. E a outra? X menos 80. Bom, o meu bom senso diz assim: se eu misturar um copo d'água a 60, outro copo d'água a 80, não vai ser mais ou menos uma média? Quantidades iguais, calores específicos iguais, deve ser 70. Mas vamos comprovar isso matematicamente. Então vai ficar assim: princípio básico das trocas de calor. A soma algébrica do calor trocado entre os corpos tem que ser igual a 0. Bom, ou seja, o calor que vai ser absorvido ou perdido por A, somado com o calor absorvido ou perdido por B, tem que ser igual a 0. Então lá vai: calor é mc ΔT, mais m vezes c ΔT. Pelo amor de Deus, de onde veio isso, né? Vou explicar para você. Quando a gente fala sobre calor e mudança de temperatura, a equação que nós usamos é a equação fundamental da calorimetria, que é chamada também de calor específico ou sensível, né? O calor sensível. Quantidade de calor sensível, calor específico sensível. Mas é uma equação que relaciona quanto de calor que o corpo recebe ou perde e a mudança de temperatura que acontece nele. Como a gente só tem mudança de temperatura, não tem mudança de estado físico, não vai evaporar nada, não vai congelar nada, essa equação é perfeita para descrever o que está acontecendo. Então agora, os valores que a gente anotou nessa tabelinha vão ser transpostos aqui para baixo. A soma algébrica, lembra? É 0. Massa do primeiro elemento, M. Calor específico do primeiro elemento, 1. Mudança de temperatura do primeiro elemento, X menos 60. Então aqui está X menos 60. Eu sempre recomendo, quem está começando a mexer com isso agora, que simplesmente risque os elementos que já colocou, para não correr o risco, quando você tiver muitos elementos numa igualdade, acabar repetindo termos, tá bom? Segundo elemento, tem massa de M, tem calor específico igual a 1, e sofre uma mudança de temperatura de X menos 80. Então aqui está X menos 80. Algebricamente, isso tudo é igual a 0. Eu vou fazer já de cara a seguinte coisa: M vezes 1 vai ser M, e esse M eu vou colocar em evidência. Então eu vou colocar uma chave aqui, e vou colocar que aqui dentro nós temos X menos 60, da mesma maneira que M vezes 1, que é M, já está colocado em evidência, e aqui dentro eu vou colocar X menos 80. Algebricamente, a soma disso tem que ser igual a 0. E é claro, não posso esquecer de fechar a minha chave aqui. De posse dessa ideia, eu vou pegar o M que multiplica tudo que está dentro da chave e mandar para o outro lado da igualdade, dividindo.
Assim a gente vai ficar do lado de lá com os seguintes termos: x menos 60 mais x menos 80. Mandamos o que? O zero para o lado de lá, dividido por m. Todo mundo sabe que 0 por m vai dar quanto disso aqui? 0. Então só tem que resolver o lado de lá. Ok. Abandonando os parênteses por enquanto. Esse x positivo totaliza 2x. Menos 60 com menos 80, menos 140. Reescrevemos então que 2x vai ser igual, mandando esse termo para lá, nós ficamos com mais 140. Assim, x vale 140 dividido por 2. O que deve dar para a gente quanto? 70 graus Celsius. E sim, eu vou responder a sua pergunta. Você ficou pensando assim, puxa, água a 80, água a 60, não é a mesma quantidade? É. Daria certo se eu fizesse uma média? Qual é a média? A média é somar 60 com 80 dividido por 2. 60 com 80, 140 dividido por 2 deu 70. Então o seu bom senso, ele parece ser muito bom. Quando as quantidades forem iguais, do mesmo elemento, que tem o mesmo calor específico, mesmo que estejam temperaturas diferentes, a temperatura final é sempre a média entre elas, tá bom?